Pois bem, graça e paz, família aqui presente. Aos irmãos aqui também pelo YouTube, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso canal oficial, ElsonJesus/MGV, tá bom? Se inscreva, ative o sininho. Todos os dias, às 19 horas, nós temos uma mensagem aqui para a tua edificação. Mensagens essa, abençoado, que eu recomendo você abrir a Bíblia, pegar um papel, pegar a caneta, conferir, prestar atenção, não fazer um pré-julgamento por causa do tema, por causa de uma fala. Calma, abençoado, estude, porque são ensinos, tá bom? A gente pesquisa, a gente procura as traduções bíblicas mais, digamos assim, próximas dos originais, para a gente ter uma ideia melhor acerca da palavra de Deus, tá bom? Porque tem pessoas que assistem, esse irmão é maluco, está dizendo que não é para dar dízimo, está dizendo que não existe isso, não existe aquilo. Calma, vai estudar, vai aprender. Jesus disse, esse povo é destruído por falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento, o povo é destruído. Então, tem que ter um pouquinho de calma, irmão. Vai lá, assista, acompanha, estude, para você desenvolver bem o entendimento, tá bom? Eu lembro que quando eu comecei a ouvir o evangelho da graça de Deus, a minha esposa dizia, rapaz, tu vai ficar doido, é? Era 5, 6, 7 mensagens por dia. Aí não era em vídeo, não. Hoje vocês têm celular, tal. Era em áudio. Ficava escutando lá os irmãos lá do Rio, tal. E ia na Bíblia e anotava. Porque eu não queria ser um papagaio e estar repetindo. Eu queria aprender. E ficava, rapaz, espera aí. E tem que ser assim, amém? Examinando, conferindo, para assim estarmos aprendendo. Esse é o tema que nós vamos desfrutar. Eu não sei o dia, a hora que você vai assistir essa mensagem. Está aqui. Tudo é lícito, tudo é puro, mas nem tudo é válido. Segura, porque hoje a gente vai tocar nas feridas. Tá? Porque tem gente que pensa que a graça de Deus é uma porta larga para vivermos na licenciosidade da carne. Paulo falou em Gálatas 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo libertou você. Agora, não vos torneis a colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão. Muitas vezes as pessoas se colocam debaixo de um jugo de escravidão, não de outro, mas de si mesmo. Escravo das suas vontades, das suas paixões, dos seus vícios, das suas ideias, das suas filosofias. Então, Cristo libertou, mas ela se tornou escrava de si mesma. E no versículo 13, Gálatas 5:13, ele disse: permaneça firme na liberdade que Cristo libertou, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Tudo é lícito. Paulo disse isso. Tudo é puro, mas nem tudo é válido. Ou nem tudo convém. Irmão, então há uma contradição aqui em Paulo. Irmão? Será que é uma contradição em Paulo? Ou a contradição está em quem interpreta mal os escritos de Paulo? Ou as falas de Cristo? Então vamos entender à luz do Evangelho. 1 Coríntios 6,12. Pega a visão. Todas as coisas me são lícitas, vírgula. Todas é o quê? Não, todas são todas. Todas as coisas me são lícitas. O que é uma coisa lícita? Permissível, não é isso? É permitida. Não há proibições. Todas as coisas me são lícitas. Quem disse não foi o irmão Elcio, foi Paulo. Então, abençoado, para algumas pessoas que querem interpretar ao pé da letra ou ao seu bel prazer, pega esse texto bíblico e diz, irmão, todas as coisas me são lícitas, irmão. Então, para mim, vale tudo. Não? Sim, irmão. Aí os que conhecem o Evangelho, que já tiveram os olhos iluminados, ainda vão usar os textos. Sim, irmão. Todas as coisas me são lícitas. Porque a palavra de Deus me diz que eu sou livre. Interessante, né? Então tudo é lícito, eu posso tudo. A palavra de Deus diz que eu sou livre, então ninguém me segura. Até aqui eu estou falando alguma coisa errada? Não, tudo dentro da palavra. Viu? Que a questão está na interpretação pessoal.
todas as coisas me são lícitas, eu sou livre de fato. E você não tem que abrir mão da sua liberdade. Aí eu faço uma comparação, uma analogia. Eu pego essa taça que está com água. Tudo para mim é lícito. Usando a fala de Paulo, eu encho ela de cachaça. Alguém pode me responder se eu sou livre para beber ou não? Sim, totalmente livre. Eu vou ser preso por beber um copo de cachaça? Existe uma lei civil no nosso país para me prender porque eu tomei um copo de cachaça? Não sei se eu tomar e estiver na direção, não é isso? Que aí tem uma lei de trânsito, não é isso? Então eu sou livre, irmão. Existe proibição aqui para você chegar aqui usando óculos? Boné? Não. Mas você sabe que em determinados locais é proibido. Se uma mulher chega de trança, já vai pensando e dizendo, julgando, que aquela mulher pode ser do Balu Alô, de Balu Alá. Porque coitada, não pode nem usar trança. Viu como as pessoas misturam tudo? Se chegar alguém aqui com um brinco na orelha, um homem com um brinco, porque, veja bem. O camarada é livre, irmão. Tudo é lícito, ele é livre. Mas o texto não terminou, então vamos terminar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então agora eu vou aprender. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, irmão. Então eu sou livre, as coisas me são lícitas, mas não é eu usando da minha liberdade, da licenciosidade, que eu vou me apoderar daquilo que não me convém. Não é pecado beber, eu não vou para o inferno se eu beber. Deus não vai tirar a salvação se eu beber. Claro que não, irmão. Deus tirou a salvação do filho pródigo porque pegou sua riqueza e foi gastar com as meretrizes? Tirou? O pai, dentro daquela parábola, tirou a salvação? Pelo contrário, quando o filho volta, ele está lá de braços abertos. Porque pai continua sendo pai, independente do que o filho faça. Agora tem um detalhe. Pai que ama, Hebreus 12, 6 em diante. Qual pai que não disciplina o filho que ama? Se estáis sem disciplina, das quais todos têm sido feitos, não sois filhos, sois então bastardos. Porque vocês tiveram os pais de vocês segundo a carne para corrigir vocês segundo bem lhe parecia. Como não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, porque Deus não é Pai da tua carne, para vivermos. E quando você for disciplinado por Deus, eu estou lendo o texto, tá? Está lá em Hebreus 12, estou lendo do 6 até o 10. E quando você for disciplinado por Deus, não é para você ficar triste. Bem verdade, a correção, a princípio, parece de tristeza. Mas naqueles que exercitam, que recebem a correção de Deus, no fim produz um fruto pacífico de justiça. Porque Deus vos corrige como filho, porque Deus quer que vocês sejam participantes da sua santidade. Ele não deixa de ser pai, ele corrige o filho que ama. Mas a religião ensinou que não. Que se o crente escorregou, tomou um vinho, perdeu a salvação, vai para o quinto dos infernos. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Não é usar as coisas lícitas para dar ocasião à carne. Mas você precisa entender que essa natureza humana nunca se converte. Não foi eu, Elcio, que estou dizendo. Jesus disse, João 6,63. Note aí. Jesus disse assim, a carne para nada presta. Carne, ele está falando do corpo físico? Não. O meu corpo físico serve para muita coisa. O seu corpo físico serve para muita coisa. Ele está falando de uma natureza humana que é caída, que não se converte. Ah, mas eu mato ela com jejum. Tu vai ficar com fome e fraco. Matar a vontade da carne não vai. Porque eu já fiz jejum no sistema de 24 horas e nunca deixei de ter desejos. O desejo continua, porque é na carne.
Agora, você, direcionado pelo Espírito, você doutrina as vontades da carne. Você coloca ela no lugar dela. A carne para nada presta, disse Jesus, João 6,63. As palavras que eu vos digo são espírito e ela promove vida em nós. E quando ela promove essa vida em mim, em você, você lê isso aqui e entende, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso é vida. Isso é vida de Deus para você. Isso é vida de Deus, quando você entende que você é livre, mas você não vai usar a liberdade para dar ocasião à sua carne. Isso é vida de Deus na sua vida. Porque Ele te chamou para andar em novidade de vida. Ele chamou os discípulos e Ele disse: orar e vigiar lá no monte. Aí Ele disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que está pronto em você é o teu espírito abençoado. O teu espírito, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, o teu espírito. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com Ele. Então, o teu espírito está perfeito no Pai, mas a tua carne não. Ah, irmão, então eu vou para a religião, porque a religião vai aperfeiçoar a minha carne. Não vai. Eu vou para a igreja, porque a igreja vai aperfeiçoar a minha carne. Não vai. Vai ter mais jugo. Ontem nós gravamos uma mensagem, está aí no canal, sobre o medo produzido pela religião. Vai ter mais jugo. Você no mundo não tinha medo da pombagira, foi para a igreja, passou a ter medo. Você não tinha medo do tranca-velho, chegou na igreja, tranca-rua, chegou na igreja, passou a ter medo. Você não tinha um pingo de medo do diabo. Pulava carnaval e BBB, bababá, chegou na igreja, passou a ter medo. Você não respeitava Deus, não tinha temor de Deus. Chegou na igreja, o local, né? Estou falando agora com uma igreja, não com pessoas, mas como eles chamam de igreja local. Vocês não aprenderam, nós não aprendemos a amar a Deus, nós aprendemos a ter medo dele. Com medo dele de soltar a mão, com medo dele de tomar um emprego, com medo dele de te lançar no inferno, com medo disso. Deus não quer isso, amado. Se não for por amor, disse Paulo, pode queimar o corpo, vender riqueza, dar aos pobres, falar a língua de anjo, de homens, não adianta nada. Colossenses 3,14 diz que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Deus quer ser amado. Ele não quer que você se aproxime, tenha comunhão por medo. Medo disso, medo daquilo. Ou, em outros casos, se aproximar dele no sentido de se relacionar por interesse. Eu quero isso. Eu vou para a igreja porque eu quero um casamento. Eu vou para a igreja porque eu quero um carro. Eu vou para a igreja porque eu quero uma casa. Se você quer só isso, quer um casamento, vai atrás do homem ou da mulher. Jesus é santo casamenteiro? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ficar rico. Vai trabalhar, vai jogar aí na Mega Sena, quem sabe? Agora, atrás de Deus por causa disso? Aí você vai ouvir de Deus o que nós falamos em off aqui. Não estejais ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo dia de amanhã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Tudo é lícito, mas nem tudo é válido, irmão. Olha lá. Tito 1,15. Todas as coisas são para quem? Vamos entender isso aqui? Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os que contaminados, para os contaminados e infiéis. Antes, o seu quê? Tudo é aqui, irmão, ó, entendimento. Antes, o seu entendimento e consciência estão quê? Contaminados. Então, aquele que tem entendimento e consciência contaminada, nada é puro. Mas tudo é puro para os puros, mas eu preciso entender o que é puro. Eu preciso saber o que é puro,
Mas antes de saber o que é puro, eu preciso me descobrir se eu sou puro, se há maldade em mim. E isso é mensagem para a gente passar 3 dias, mas não é o caso. Um exemplo. Você, como homem, eu, Elcio, me aproximo de uma pessoa, de uma mulher. A mulher está lá, digamos assim, vestida não adequadamente. Eu me aproximo. Bom, aquilo para mim não é impuro, desde quando eu tenho a consciência limpa. Graças a Deus, Papai do Céu me deu uma esposa que sabe o que é isso, que me entende. Que nunca, em 10 anos de casamento, nunca me fez um pré-julgamento por causa de uma atitude de me ver conversando com alguém, porque nós sempre fomos muito abertos. O nosso casamento está fundamentado na fé. Eu confio em você até a morte e você confia em mim. Se houver infidelidade da parte dela ou da minha parte, não sou eu que não presto, não é ela que não presta. Quem não presta é quem praticou. O impuro. Acabou, irmão. Acabou. Confiança total. Tem que ser assim, irmão, porque todas as coisas são puras para os puros. Agora, para os impuros, que têm a consciência contaminada, tudo ali é maldade. Aí eu tenho uma cunhada que ela pensa diferente da gente. E quando eu disse assim, se você me ver conversando com alguém na rua, você vai correr para a crise e dizer que eu estava paquerando, porque eu estava conversando com a moça. Ela disse, eu vou mesmo. Agora vai caber a sua esposa acreditar em mim ou você. Eu falei, ainda bem que ela acredita em mim. Viu aí a maldade? Porque, entendeu? A malícia. Porque eu vi o irmão conversando com Jéssica. Porque eu vi a irmã conversando com Sandro. Você viu o que foi que estava conversando, rapaz? Você tem provas do que foi que estava conversando? Então, quando você é uma pessoa impura, você já faz esse pré-julgamento também. Eu estou achando, você está achando porque é aquilo que você é, e você dá o que você tem. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Porque a pessoa que é infiel, ele não vai conseguir ver fidelidade no outro. Porque ele é aquilo. Como é que a pessoa ruim vai ver bondade no outro? Não vê, não enxerga. Porque ele é ruim. Como é que o infiel vai ver fidelidade no outro? Você já viu pessoas que tiveram muitas experiências em casamento? Tiveram, no caso, muitos parceiros, por assim dizer. Você sabia que é complicado, irmão, não vou generalizar, mas sempre fica aquele trauma. Querido, é para você se libertar disso em Cristo, pelo amor do Pai. Não, é porque... Aí ele faz um pré-julgamento do outro, baseando em si. É porque eu não sou de brincadeira, né, irmão? Então, a outra também que está comigo, possa ser que ela não é de brincadeira também. Aí não haverá confiança, não haverá segurança, não haverá paz. Por quê? Por causa dessas inseguranças, né? Querido, rompa com o seu passado. Paulo disse, olhando para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Quem vive de passado é museu, irmão. Tem gente que não consegue ser feliz, nem no presente, nem planeja o futuro, por causa do passado. Porque aquilo não deu certo, porque aquilo não foi assim, porque aquilo não... Calma, rapaz. É uma vida nova em Cristo, mentalidade renovada, não é a idade. Não, mas eu já estou com 40, eu já estou com 30, não é a idade, irmão. Não é a idade biológica, é aqui, ó. Você renasceu da palavra, foi gerado pela palavra, foi uma nova criatura mediante o Evangelho. Então tudo é puro para os puros, mas para os contaminados, seu entendimento, sua consciência.
1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19. Olha lá. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos... Coração aqui é mente, tá, abençoado? É aqui, ó. É a fonte dos pensamentos. Não tem a ver com as emoções, que é os pensamentos, a racionalidade. É por isso que Paulo, falando aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele disse, versículo 1 em diante, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aí ele diz: esse é o vosso culto racional. Entendimento, a mente renovada. Então João disse: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, nossa racionalidade, nosso entendimento. 20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, coração que bombeia sangue condena alguém? Não. Então o que é que condena? A mente. Não é a mente que, não é a consciência. Você faz o que é errado, não é o coração que vai sentir, é a tua consciência. Então o coração aqui é consciência. Amém? Sabendo que, se o nosso coração nos condena, e aí acabou o mundo. Mano, minha consciência está pesada, eu errei, eu falhei, eu não deveria ter agido desta forma, meu coração, a minha mente está me condenando, e agora não tem jeito para mim. Tem uma determinada instituição religiosa, que as mulheres usam véu, que se alguém cair em adultério ou fornicação antes do casamento, eles condenam diretamente ao quinto dos infernos. O inferno deles, né? Diz que não tem jeito, porque segundo a interpretação deles, aquele pecado de prostituição é o pecado que está na Bíblia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que o próprio João disse, que há pecado que é para morte. Há pecado, porém, que não é para morte, por esse João disse, podemos orar. Mas há pecado que a consequência gera morte, por esse nem ora, porque vai morrer. Aí eles dizem que é o pecado de prostituição, mas não foi isso que Joãozinho falou. Uma irmã me ligou e disse: irmão Elson, qual é o pecado que é para morte que João falou? Que a igreja disse que é o pecado de prostituição, outro disse que é a blasfêmia do Espírito Santo, BBB. Nenhum nem outro. Havia na lei de Moisés algumas transgressões que era digna de morte. Quando levaram a mulher pega em ato de adultério para Jesus, o que era que a lei dizia? Tinha que ser apedrejada, morte. Então aquele pecado dentro da lei de Moisés gerava morte. Ia adiantar orar? O sacerdote ia clamar, não ia adiantar. Pelo contrário, foram os próprios sacerdotes que levaram para ser apedrejado. Os próprios líderes religiosos que gostam de expor os erros das pessoas, né? Então foram os líderes que levaram. Segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que morrer. Foi pega em adultério. Mas não levou o homem, que também, segundo a lei de Deuteronômio, tinha que levar também. Os dois tinham que morrer. Então, aquele pecado era digno de morte. Agora, havia pecado na lei que não era digno de morte. Por exemplo, na lei de Moisés era proibido beber café. Ô irmão, vai matar. Isso para os judeus, tá, pessoal? A lei era para os judeus. Então, se um judeu quebrasse isso, bebesse café, será que ele era digno de morte? Claro que não. Havia pecado na lei que quando o filho desobedecia o pai, levava-se a criança ao sacerdote para receber chicotada, disciplina. Aí isso os pastores não pregam, né? Prega a lei só na hora do dízimo e do sacrifício. Então esse tipo de disciplina não gerava morte. Então por isso que João falou, há pecado que é para morte. Por esse nem ora, porque vai morrer, segundo a lei. Mas Jesus, ele trouxe o quê? Graça. Ele cumpriu a lei, ele morreu porque a lei era um ministério de condenação e morte, por isso ele foi condenado, crucificado, morreu, cumprindo a lei no lugar do seu povo, estabeleceu a graça. Então, quando você chega na graça, existe uma questão de conscientização. Tudo é lícito, nem tudo convém. Tudo é puro, para os puros. Sabendo o quê? Se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso, e conhece? Sim.
Meu irmão, eu errei, eu falhei. Calma, irmão. Deus conhece a tua estrutura, Deus sabe que tu é pó. Ele não vai te condenar, tomar a tua salvação. Deus te conhece, irmão. Ô, irmão Elcio, mas eu não aceito, irmão Elcio. Eu tenho um tio, que ele hoje é desviado do sistema. Ele disse que a consciência dele já condenou e acabou. Não tem jeito, ele pode ouvir essa palavra, pode ouvir o que ele ouvir. Segundo ele já está condenado. Coração, mente corrompida. Então, por mais que você vá conversar com essas pessoas já decretaram a sua falência. Não, para mim acabou, não tem mais jeito. Calma, irmão. Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. E Ele conhece todas as coisas. Quem disse que você está isento de erros? Nós estamos suscetíveis a todo tipo de erro, irmão. Agora, existe o erro por uma falha, digamos assim, mecânica, uma situação, e existe um erro premeditado, voluntário e consciente. Viu a diferença? Ah, mas eu sou puro. Ah, mas como tem sido o erro? Falhou, errou, uma consequência de uma explosão de emoções, de ira, de desavença, ou um erro premeditado, arquitetado. Vou fazer assim, vou armar o laço assim, vou fazer assim, ele me paga e bebê, bababá. Esse também, Deus também conhece. Então Deus conhece todas as coisas. Aquilo que foi com a intenção de prejudicar, ou que se tornou um vício, ou aquilo que foi um acidente da caminhada. Hebreus capítulo 10, versículo 26, o escritor dos Hebreus diz assim: 10, 26, Hebreus, se pecarmos voluntariamente, depois de termos tido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectativa horrível de ardor de fogo na consciência, que era para consumir, destruir os adversários. Mas a pessoa peca voluntariamente, deliberadamente, de propósito. Então na consciência dela existe um fogo que está consumindo, tirando a paz, tirando a alegria, tirando a graça. Por quê? Porque ele tem consciência dos seus atos, mas ele não quer parar. Zum, zum, tá lá 80, você pode ir até 120, zum, não, eu vou. A pista está reta, zum, e lá, e anda. Rapaz, vai surgir umas curvas aí, zum, zum. Olha as consequências. É como um camarada disse assim: o anjo disse que sempre estará contigo. E o cara vai, 110, 120, o anjo está do lado dele. 180, zum, bateu, pum, chegou no céu. Não está na Bíblia não, tá? É uma piada. Ah, o anjo me abandonou. O anjo estava com você até 160. Você passou de 180, irmão. Então existem situações que a gente erra, que as consequências não serão trágicas. Existem erros dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, dentro da empresa, que vai chamar atenção ali, vamos conversar aqui, vamos puxar a orelha aqui, vamos organizar isso aqui, não faça de novo, eu estou te orientando aqui e tal, e vem a disciplina, eu não gostei de ser chamado a atenção, mas tudo bem, é para a gente melhorar, então estamos juntos e tal, e o casamento assim, vamos trabalhar assim, olha, se fizer assim não vai dar certo, a gente vai separar as escovas, e eu não quero, eu sei que você não quer viver sem mim, eu não quero viver sem você, então vamos conversar, dá tudo certo. São consequências que dá para ser resolvidas. Agora, tem situações que não tem jeito. Tem limite que acaba. Então, precisamos ter consciência. Teu coração te condena. Calma, irmão. Maior é Deus. Recomece. Restaure, se restabeleça.
Viva, ande. Não fique estatizado como uma mulher de Ló, né, e vira estátua de sal. Não fique blasfemando como uma mulher de Jó. Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Não fique na carne também como Tomé, que eu só falei de mulher, né? Mulher de Jó, mulher de Ló, falar de homem também. Não fique na carne como Tomé. Eu só creio se eu tocar. Se eu não tocar, eu não creio. Aí Jesus chamou ele de incrédulo, imagine. Olha lá, 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Amém? Se te condena, maior é Deus do que o teu coração. E conhece todas as coisas. Se não te condena, oh glória, temos confiança para com Deus. Eu recebo que a mente de vocês não condena vocês aqui, amém? Amém? Nem você aqui na gravação, a sua mente está limpa. Nós recebemos, nós cremos, sua mente precisa estar limpa. Se tem alguma coisa condenando, se liberte desse sentimento que maior é Deus e viva a sua vida. Tem mais, Romanos 9:1. Olha que coisa linda, irmão. Olha para isso. Paulo falando aos romanos. Em Cristo digo o quê? Verdade, irmão. Havia verdade em Paulo. Em Cristo digo a verdade. Não minto. Queridos, se vai dar certo, tem que ser com a verdade. Se vai dar certo, tem que ser na verdade. Se for para colocar manipulação, engano, é melhor parar. Tudo que começa errado, dá errado. E ainda que aparentemente esteja dando certo, é porque todo mundo está olhando com os olhos naturais. Tem que dar certo no projeto de Deus. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho o quê? A consciência do meu pastor. É o meu pastor que vai dizer se eu estou certo ou se eu estou errado. Para com isso, irmão. É ele que vai dizer se eu sou filho de Deus ou não. Ô, irmão. Ah, é a sua consciência, são as suas atitudes, o teu proceder, a tua caminhada. Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Porque Romanos capítulo 8, eu estou no 9, capítulo 8, versículo 16, diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, não é com a tua carne, que somos filhos de Deus. Coisa linda, né? O mesmo Espírito, Romanos 8, 16, o mesmo Espírito Santo testifica com o teu Espírito, porque é um com o Senhor, que somos filhos de Deus. Não é a religião que diz que tu é filho porque tu tem 30 anos de igreja. Não é o pastor que diz que tu é filho porque tu levantou a mão e ele pegou lá um caderno e disse, a partir de agora você é membro batizado, rebatizado, recalcado, sacudido e transbordante. Não. É o que o Espírito declara em você. É o que você é no Espírito. Consciência pura no Espírito, Paulo tinha. Paulo disse também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, ele disse, nós não somos falsificadores, como alguns que estão aí falsificando a palavra de Deus, antes manifestamos a verdade na presença de Deus. 2,17, 4,18, 2 Coríntios, Paulo fala sobre isso, sobre não falsificar, não adulterar a mensagem. 14,12, Romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si, mesmo a Deus. Pronto, você que dá conta de si a Deus, irmão. Ah, mas o outro errou. É ele que vai prestar conta. Aí prestar conta aqui, dar conta de si mesmo a Deus, não é, porque quando Jesus, não sei o quê, e acabar o mundo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Toda ação tem uma reação, que o homem planta, o homem colhe. Você que vai prestar conta a Deus. Você vai semear e você vai colher. Você vai acertar, ok. Você vai errar, ok também. Vai ser você e Deus. É a consciência de cada um. Deus não instituiu pastores, apóstolos, evangelistas, para chegar e dizer assim, olha, você que está andando assim, assado. É como um pastor famoso aí que alguém ligou para ele e disse assim, por que eu devo estar na igreja? Ele disse assim, porque você deve satisfação a um pastor.
Pastorzão famoso aí, rico, mora em Orlando, na Flórida. Cantor. Você tem que dar satisfação a um pastor, você tem que estar debaixo de uma cobertura pastoral. Baladão? Não, irmão. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, é do Espírito. É do Espírito, não é de homem. É o Espírito que te conduz. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos lá por causa do horário. 14 e 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Não tem que estar julgando aqui você. É o seu propósito, o meu propósito, que não pode ser uma pedra de tropeço ao meu irmão. E assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Porque eu estou achando que a senhora está assim, porque eu estou achando que você está assim. Não tem que achar nada. Eu estou aqui para ensinar o Evangelho, para falar a palavra, e você ter e desenvolver a sua consciência. E aí você agora vai agir dentro dessa consciência para não ser uma pedra de tropeço na vida do outro. Porque às vezes existe coisa que é puro para você, mas não é puro por outro. Às vezes vai existir coisa que para você é lícito e até te convém, mas não convém para o outro. E no contexto Paulo diz, quem come carne, não julgue quem come legume, porque a todos Deus recebeu o seu. Um crê que pode comer tudo, outro não crê. Então o que você tem, o que você é, não é para ser tropeço na vida do outro. Não é para você afundar o outro, não é para você pisar no outro. É para você ensinar o outro, é para você ajudar o outro. Tem gente que me interpreta mal quando eu prego e denuncio o engano religioso. Mas eu não engano porque eu quero ver meu irmão na destruição. Ou, aliás, eu não prego porque eu quero ver o irmão na destruição. Eu prego e falo porque eu quero ver o irmão com a mente saudável como nós estamos aqui e você aí na gravação. Paulo disse, ainda que amando mais vocês, eu seja menos amado. Paulo disse também, vocês querem que eu vá para você com uma conversa branda, tranquila, ou vocês querem que eu vá com vocês com espírito de ousadia? Falando na lata. Foi isso que Paulo falou para os coríntios. Então existe situações que você tem que ser mais enérgico. Mas não é para ver o mal do outro, pelo contrário, é para ver o bem do outro. E aqui ninguém está fazendo igual Jesus, né? Filho do diabo. Ninguém aqui chegou a fazer como João Batista, né? Raça de víbora. Vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Isso não é hipocrisia, irmão, isso é maturidade. Olha, não é hipocrisia. Hipocrisia é uma coisa, maturidade é outra. Isso não é hipocrisia, é maturidade. Tem tipo, um exemplo que eu vou dar. Eu faço isso. Existem pessoas dentro do meu grupo de relacionamento que eu tenho uma amizade e intimidade para brincar, contar uma piada, mandar uma coisinha engraçada, porque eu já discerni o espírito do irmão. O que é discernir o espírito, irmão? É entender como o irmão entende, é pensar como o irmão pensa. Eu sei que ele não vai me levar mal, ele não vai me ver maldoso, e eu também não vou vê-lo maldoso. E aí o irmão dá risada, a irmã dá risada, eu dou risada. Agora, se eu percebo que aquele outro irmão, ele é mais fechado, e quando eu estou falando fechado, eu não estou falando porque não dá risada. Fechado que eu falo é mais tradicional no sentido de cultura, né? De criação, de entendimento. Então, eu não vou ser pedra de tropeço para o irmão. Eu não vou falar uma piadinha para o irmão que eu sei que não é do irmão. Mesmo porque também tem tipo de coisa que não convém. Quando mandam para mim também, eu nem respondo. E quando eu não respondo, eu já estou dizendo, não gostei, não mande mais. Mas foi uma brincadeira. Depende. Para mim não foi. Então se você não me conhece, é melhor não entrar. Não confunda minha brincadeira, minha alegria, minha descontração
com licenciosidade, com carnalidade. Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Vamos devagar, porque não é porque eu estou na graça que eu estou... Pelo contrário, tem que haver mais temor ainda. Amém? Quem está entendendo, irmão? Para quê? Para que o irmão não venha tropeçar, né, irmão? Romanos 14, 14. Eu sei e eu estou certo aonde? Em quem? No Senhor. Eu sei e estou certo no Senhor que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é o quê? Imunda. Claro que eu peguei fora do contexto, que dentro do contexto Paulo está falando de alimento. Uns comiam isso, outros comiam aquilo, bebê, bababá. Tem gente que não come carne de porco, né? Para ele é imunda, mas para você não é imunda. Pode ser uma carne que não tem de fato uma saúde como outras carnes, a gente sabe disso. Mas não é imunda, porque imunda aqui, abençoado, não é no sentido de a carne não ser boa, tá? Não é no sentido de... imunda aqui não é no sentido de a carne ser inferior ou ter bactérias, essas coisas. Imunda aqui era ser proibida ou, no contexto da lei, ser abominável ao Senhor. Nesse sentido, é algo mais forte, tá? É por isso que eles não comiam nesse sentido, religioso. Lembra de Pedro? Pedro estava orando e Deus deu uma revelação e descia os animais amarrados, lembra? Aí Jesus disse o quê? Mata e come. O que era que tinha naquela visão de Pedro, naqueles lençóis? Animais imundos, impuros. Talvez ali tinha um lebre pendurado, tinha um porco, tinha o tipo de animal que eles não comiam tão bem, as unhas fendadas, alguma coisa do tipo. Não sei se era carneiro, alguma coisa. Eles não comiam, tipo de animal. E Pedro disse, eu não vou comer aquilo que é imundo, que é impuro. Aí Jesus disse, não façais imundo ou impuro aquilo que eu santifiquei. Vocês entenderam? Pedro era um judeu que não bebia café, que não comia carne de porco, que não comia lebre. Por causa da religião que ele tinha saído. Ele já estava em Cristo, mas os fragmentos do judaísmo estavam na sua mente. As tradições dos judeus, do judaísmo, estavam na sua mente. Então não era proibido comer mais carne de porco. Não era proibido comer mais certo tipo de animais. Mas para Pedro, aquilo ainda era impuro, era imundo. Aí Jesus disse, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Mas ali tinha uma mensagem. Quando Jesus disse não torne imundo, Jesus já não estava mais falando do porco e do cabrito e do coelho. Já estava falando dos gentios. Cornélio, que era um cidadão romano, que não tinha nada a ver com os judeus, que também foi chamado à graça de Cristo, amém? Era uma mensagem que estava ali acontecendo e sendo desenvolvida. Então, nesse contexto, falando de alimento, Paulo disse, eu sei, estou certo no Senhor. Paulo tinha convicção. Então, para Paulo, isso era o quê? Lícito. Para Paulo, isso era o quê? Puro. Então, Paulo comia de tudo, Paulo estava com os gentios, Paulo fazia tudo. Porque tudo para Paulo era lícito, com ordem e decência. Tudo para Paulo era lícito, mas nem tudo convinha fazer. Por quê? Para não ser pedra de tropeço no irmão. Aí ele disse, no Senhor eu estou certo, nada me condena em Cristo. Nada condena você, a sua consciência em Cristo. Você tem a sua consciência pura no Senhor, mas e para o outro? Alguma coisa te condena porque você não come o pão da padaria e bebe o suco? Para não ter comunhão com Deus? Ninguém te condena. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Agora, pode condenar o teu irmão. Eu estava com... Minha esposa estava, meu Deus, acho que não. Não, acho que não. Eu estava com alguns irmãos de uma determinada igreja tradicional. Não vou falar o nome da igreja. E aí, eu fui convidado a participar de uma reunião. E quando eu cheguei lá, o que era, irmão Giovanni, que estava acontecendo? Imagine, irmão. Porque a gente vai dar ceia do Senhor aqui. Eu falei, do Senhor? Mas a última do Senhor foi lá, quando ele comeu, a última dele está lá. A última ceia do Senhor. Então aqui não é do Senhor, mas aqui é nossa. Porque nós vamos começar a dizer. Aí ele olhou para mim, ele já me conhece, já conhece as nossas mensagens. Ele sabe que isso é sua tradição. Você estava? Estava sim. Tava, obrigado, meu. Então minha esposa estava. Minha esposa olhou para mim, eu olhei para ela voltou, olhou para mim de novo, o último olhar foi dela. E aí, ele chegou para mim no meu ouvido, um amigo meu, amigo mesmo.
pastor, amigo meu, chegou para mim no meu ouvido e falou assim, fica à vontade, eu sei que você não leva isso a sério não, você não leva isso espiritualmente falando. Eu falei, você sabe que não, e eu já te expliquei por quê. Ele, fica em paz. Eu falei, meu irmão, eu não vou lhe expor, irmão, eu estou com fome. Aí dei risada. Ele me deu um pedaço de pão, minha esposa comeu, eu tomei um copinho de suco. E os irmãos, meu pai, obrigado pela comunhão. E ele disse, que comunhão linda. Eu falei, isso, porque a comunhão não é por causa do pedaço de pão e do suco. A comunhão é porque nós somos irmãos. Você não tem que ter comunhão com outro que congrega em outro lugar, ou que até não é de igreja nenhuma, porque ele tem que pensar como você pensa. Não, você tem que ter comunhão, porque como um filho de Deus, você deve seguir a paz com todos. Amém? Agora, quando se trata de doutrina, de palavra, de ensinamento, aí você vai defender a sua posição, como eles também são livres para defender as doutrinas dele. Tá certo? Você não vai obrigar nada, ele também não vai te obrigar. Mas ele é livre? Sim, você também é livre. Estado laico para todos, tem que servir para todos. E estou certo no Senhor, Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então tem pessoas que é imundo comer carne de porco. Para você, irmão, que está me assistindo, recebeu aí é pernil que chama? De porco? Tem açougueiro aqui na área? Desde quem entende da carne aqui. Você que recebeu aquele pernil de porco, para você é imundo? É imunda, carne imunda? Rapaz, você não é judeu, manda para mim. Rua Direta do Fazendão, Rua Santa Cecília, Itinga. Estou lhe esperando às 9 da manhã, domingo, na porta. Ô, glória! Olha aí, Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os. É isso que nós devemos seguir. Tudo é lícito, tudo é puro, eu sou livre, eu estou na graça, glória a Deus e aleluia. Mas eu preciso seguir o padrão de liberdade. A graça de Deus tem um padrão de liberdade, não de obrigações, não de deveres, de liberdade. Existe um padrão de liberdade. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, nos livrou, dizendo Paulo, da morte e do pecado. Mas não te livrou de Cristo. Você está preso nele. E nele existe um padrão. Ele preparou obras, Efésios 2:10. Ele preparou obras de antemão para que andássemos nela. Amém? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É isso que nós devemos seguir. Vamos lá, estamos acabando, tá? Calma, relaxa um pouquinho. Olha lá. 14:22. Tem merenda aí. Tô ligado que vai ter até caldo verde aí. Tem pão, tem suco de uva. Tem pão, tem suco de uva. Mas não é o que você está pensando. É para a gente comer mesmo. Olha lá, Romanos 14:22. Tens tu fé? Tem? Tem fé. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de... Pronto, eu tenho fé diante de Deus. Isso não me contamina. Eu tenho fé que isso não desagrada Papai do Céu. Eu faço. Ontem eu estava treinando aí com os meninos aí, fazendo um treino de boxe. No sistema religioso isso é proibido. Porque isso é do diabo, porque você é crente. Acho que eu tenho até parente que quando vê aí nas redes sociais vai me julgar. Porque você está treinando boxe, isso é coisa do capeta. Eu nunca vi o capeta lutando boxe. Eu sou esportista, irmão. Eu tenho fé que aquilo nunca feriu o meu relacionamento com Deus. Então, se o que você faz não te traz um pesar na consciência, não te transforma em uma pessoa maliciosa, maldosa, está em paz? Siga a vida, irmão. Agora, se te traz um peso ali,
promovem em você uma vaidade excessiva, algo que... Aí você tome cuidado, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém, tá? Você se segura aí, vai analisando. É assim que tem que ser. É usar da liberdade com sabedoria. Porque tem gente também que não pode nem dar risada, né? Que tudo é pecado. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Quem é que vai dizer que você não tem fé, que você não acredita dessa forma? Só Deus sabe disso. Tem mais? Tem. Bem-aventurado, bem feliz, aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, naquilo que faz. Ô irmão, eu faço isso aqui, e diante de Deus, isso não me condena. Não sou eu que vou te condenar. Eu lembro que na época que eu era competidor mesmo, que eu lutava mesmo, hoje eu não luto, tá só treino. Mas quando eu lutava, disseram assim para mim, ó, você é evangélico agora, é proibido. Não! Eu não sigo vontade de homem. Eu quero seguir o evangelho, porque desde lá do sistema eu sempre quis me envolver com Deus. No dia que o Espírito Santo me incomodar para tal coisa, que eu não me sentir bem, que eu não me sentir bem fazendo, que eu estiver constrangindo o Espírito, que eu estiver sendo constrangido por Deus, aí eu paro. E todos tiveram que me respeitar porque eu me posicionei. Não, porque não pode, porque é proibido. Não, aí detalhe, foi uma prova tremenda, porque teve uma época que eu morei 8 meses, irmão. Eu sou um amado do Pai, obrigado, Senhor. Fazer igual o menino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obrigado, Senhor. Eu vivia em uma academia, quando eu cheguei aqui, eu fui acolhido por uma família que era da igreja do véu. Imagine que esse povo é radical, né, irmão? Eu treinava, saía daqui, ia para a cidade treinar e voltava. Eles me ajudavam até no transporte, que na época eu não tinha condição de nada. Eles me financiavam no transporte. E o irmão sempre deixava bem claro, porque ele era tradicional, daquela igreja do véu, BBB, aquele povo tudo assim, né? Mas sempre me respeitou. Aí quando foi um dia eu falei para eles, olha, Deus tocou no meu espírito, a partir de hoje eu não tenho mais prazer em competir. Ele disse assim, você nunca me ouviu falar isso. Eu nunca concordei com você, mas eu sempre te apoiei. Eu sempre te incentivei. Às vezes a gente não recebe incentivo nem da família, irmão. Aí vem um de fora e nos incentiva. Aí ele disse, eu sempre te apoiei, por quê? Porque eu não queria ver você dentro da minha casa frustrado e dizendo que ia embora, porque eu não queria que você continuasse. Agora imagine uma pessoa que tinha lá 2 filhos, uma moça e um menino dentro de casa, me receber um marmanjo de 23 anos, me abraçar como filho, me colocar dentro da casa deles, e eu ficar 8 meses respeitando e sendo respeitado. E hoje a gente mantém um vínculo de amizade. Um senhor de quase 80 anos, uma senhora de quase 60, e os filhos dele já hoje tudo adulto. Entendeu, abençoado? Então quem conduz a tua vida é Deus, olha lá, ó, tem fé em ti mesmo? Diante de Deus, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Agora, no dia que você se sentir incomodado, porque se você forçar mais um pouco, a casa vai cair. Porque já não é Deus no manto. Provérbio 10, 22 diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta. Se traz dor, não é Deus. Problemas teremos, não, porque é bênção do Senhor, mas não vai ter nenhuma. Claro que vai ter, irmão. Vai ter pega para capar, vai ter dificuldade. Mas não deixa de ser bênção. Você resolve aqui, mas existe uma paz aqui. Agora, quando começa aquela tribulação dentro de você, meu irmão, aquela insatisfação, aquela insegurança, para. Tá bom? Vamos lá. Até alguns amigos já me ligaram, vai voltar a lutar de novo, irmão? Porque eu vi você no céu. Eu falei, não, irmão, eu só treino, que eu dou umas aulas aí, então eu estou ficando meio velhinho, tem que preparar, que senão a varoa vai olhar assim e vai dizer, ih, rapaz. Não, irmão, vigia. Ai. Olha lá, Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos,
Fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Servi-vos, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não use a liberdade para dar ocasião à carne. 1 Tessalonicenses 4:1. Olha lá. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar quem? Andar e agradar a Deus, olha o padrão. Assim andai, para que possais progredir cada vez. E aí, irmão? É assim que você deve andar. Tem um padrão para você andar. Tem um modelo para você seguir. Não é de qualquer jeito, não é assim e tal. Não, irmão, olha aí, irmão. Tem mais? 3:4, 1 Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de a vossa o quê? Viu aí? Então Deus não comunga com o que é errado, com o que é imoral, com o que é impuro. Porque nem tudo convém. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba, cada um de quê? Cada um de vós, não sou eu que vou mandar no teu corpo, na tua vida. Ah, vocês pregam isso, vocês são né? Vocês são radicais porque o corpo é meu, se eu quiser eu vou abortar. Você aborta, você faz o que você quiser. Cada um de vocês saiba possuir o vaso. E o vaso aqui, ó, é o corpo. Ah, porque eu vou beber mesmo, e daí? Beba. Cuidado para não morrer de cirrose. Ah, porque eu vou fumar. Cuidado, irmão. Faça o que você quiser. Você é livre. Ah, porque isso, porque aquilo. Você é livre. Livre. Quem está entendendo? Essas mensagens muita gente em graça não gosta. Eu gosto. Entendeu? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, irmão. É porque eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida. Não é assim, não, irmão. Tudo na vida tem regras. Mesmo você sendo livre em Cristo, Jesus disse: o meu jugo o meu fardo é leve e suave, mas tem fardo e jugo. Você está preso a ele. 1 Tessalonicenses 4:5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 4:8. Portanto, quem despreza isto que nós falamos aqui, não despreza ao homem, a Elcio, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Eu não recebo essa palavra que você falou, vem aqui na gravação. Ah, irmão Elcio, eu estou na graça, eu sou livre mesmo, o problema é seu, eu não recebo esta pregação. Não é a mim que você está desprezando, é a Deus. Ah, mas eu estou em graça. Isso aqui é o que? Leia. Tito 2:11. Porque a graça de Deus, porque é o costume da tradição. Eu leio de uma forma, mas quando eu vou fazer, vem outra tradução. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sobre, justa e piamente. Tito 2:12. Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada é gula, tá bom, irmão? Vou ficar de olho aqui, tem coisa para comer ali. A afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, viu? Não é para viver assim. Tem mais, irmão? Encerramos aqui, sim, encerramos. Colossenses 3:6.
Pelas quais coisas vem o quê? Sobre os filhos da... Pronto. Quem desobedece a essas verdades, Deus não aprova. Vai estar debaixo de disciplina. Mas quem recebe como palavra de Deus, reinarão em vida, descansarão e terão paz de espírito. Amém? Graça e paz, abençoados.